vocês para a gente educar o nosso palavreado como ligantes de cardiologia pediátrica, tá? Entendi. Vamos começar, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação interventricular, já estamos gravando. Já. Tá bom. Então, vamos conversar sobre comunicação interventricular. Hoje vou precisar bastante da participação de vocês. Ontem eu dei uma aula para o terceiro semestre do CESUPA, e eu pude perceber que, na verdade, a gente não sabe cardiopediatria, a gente sai da faculdade saindo cardiopediatria porque ninguém nunca ensinou para a gente, né? Os meninos ontem estavam craques, me deram um baile, perguntaram pra caramba, e assim, muitas perguntas com muito sentido, com muita qualidade de pergunta. Realmente tiveram horas que eu fiquei confusa na hora de responder, porque eu não estava preparada, não estava esperando, na verdade, alunos tão bem preparados. Então, assim, eles realmente se dedicaram àquele assunto. Acredito que a aula deu uma esclarecida, porque quando a gente vê uma pessoa diferente falando para a gente, esclarece melhor as coisas. Então, acaba que é por isso que a gente sai tão irritado e aborrecido, principalmente com a cardiologia pediátrica da faculdade. Porque ninguém sentou e ensinou para a gente como é que funciona. A partir do momento que a pessoa senta e ensina, as coisas começam a clarear, começam a ficar mais tranquilas na nossa cabeça. Então, hoje eu vou precisar bastante de vocês. Vamos lá. Encontramos um paciente que a mãe chega e diz para você que esse paciente tem CIV, tá? Ele veio de outro médico, o outro médico saiu de Belém, não trabalha mais em Belém, e essa mãe agora vai acompanhar com você, e ela diz para você que esse paciente tem CIV, que tem comunicação interventricular. O que a gente espera da história desse paciente? O que vocês acham que essa mãe vai contar? Como foi que ela descobriu e por que ela descobriu essa CIV? De que forma? O que esse paciente apresentava? Primeiramente, dispneia. Dispneia, que mais? Tiragem intercostal, por causa da respiração. Tiragem intercostal, que mais? Extremidades cianóticas. O bebê com esforço para respirar também, para puxar a respiração. Bebês com esforço para respirar, diaforese, pouco ganho de peso, que mais? E no exame físico, o que a gente vai encontrar desse bebê? Principalmente quando você for... Sopro sistólico. E quando for ver o pulso, os pulsos periféricos, que correspondem ao central no bebê, que é a mesma coisa, né? Eles vão estar alterados, eles vão estar filiforme, o padrão. Ou podem estar diminuídos e não simétricos. Isso, mais lá para uma fase mais final dessa CIV, né? Quando a gente já começa ali aquele período de insuficiência cardíaca, que diminui a quantidade de débito, diminui a quantidade de volume sistólico que sai de dentro desse coração já completamente desgastado. Que mais? E de exames complementares? Taquipneia. De exames complementares, o que a gente encontra nessa criança? Cardiomegalia. Aumento da área cardíaca no raio-x. Que mais? O que mais nesse raio-x? Além do aumento da área cardíaca, como é que está o fluxo do pulmão? A quantidade de sangue... Hiperfluxo pulmonar, certo? Então, pronto, meninos, acabou a aula, vocês já me disseram absolutamente tudo sobre CIV, né? Mentira, agora a gente vai começar um pouquinho do que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa criança, eu não acredito que... agora que apareceu um negócio aqui que cobre o nome do hospital. Essa criança é um paciente meu, tá? Uma menina, na verdade, uma menina de 11 meses, que a mãe refere que desde o nascimento ela é muito cansada, nunca mamou direito, toda vez mamava e parava, com baixo ganho ponderal, sudorese cefálica importante nas mamadas, mas ela não tinha conseguido consulta antes. A mãe sempre achou que ela era mais cansadinha, que ela tinha alguma doença, mas nunca tinha conseguido consulta, porque é lá do interior, tá? E há cerca de 4 dias, essa criança começou a piorar o cansaço. Ficou mais cansada, começou a ter febre, nariz escorrendo, e deu entrada no serviço de emergência. Quando chegou lá no serviço de emergência do seu interior, foi percebido que essa criança estava assim.
Aqui ela está extremamente aborrecida comigo, né? Porque eu botei ela na UTI. Então, ela está super irritada, super chorosa, e já a gente vai perceber o que tem de diferente aqui nesse tórax. Então, a criança estava chorosa, estava com febre, estava taquidispneica, estava taquicárdica, o ictus desviado e hiperdinâmico. Na ausculta cardíaca, foi identificado um sopro sistólico, 3 para 6 cruzes. Foi nesse momento que o médico que recebeu essa criança lá na urgência do interior analisou o caso da criança e percebeu que, na verdade, ela precisava ser encaminhada para um hospital de referência. Foi aonde eu recebi essa criança, tá? A frequência cardíaca de 150, quando a gente recebeu. Qual é a classificação dessa frequência cardíaca para esse bebê de 11 meses? Ele está com... Como é? Pode dizer, alguém ia dizer certo. Taquicárdico. Taquicárdico, certo? Meninos, como a gente fala de cardiologia pediátrica, a gente precisa saber os marcadores, que eu acho que eu não falei isso em aula nenhuma, os marcadores normais de frequência cardíaca e de frequência respiratória de acordo com a idade. Isso sempre precisa estar na nossa mente, porque quando a gente lê um caso que diz pra gente que ela está taquidispneica e taquicárdica, tá tudo certo. Mas se esse caso, na verdade, não fosse um caso, fosse essa paciente chegando e você conferindo uma frequência cardíaca de 150, você que ia ter que dizer que se essa criança estava taquicárdica ou não, tá? Então, na ausculta pulmonar, murmúrio vesicular bilateral, com estertores crepitantes em base, no abdômen, flácido, não tinha visceromegalias, então tinha um fígado não palpável, um baço não palpável, ruído hidroaéreo positivo, não tinha edema e o tempo de enchimento de 3 segundos. O que eu quero mostrar para vocês nessa figura especificamente, nesse videozinho? Percebam sinais de esforço respiratório, tiragens intercostais, tiragens subcostais. Claro que ela faz muita pausa porque ela fica chorando, mas olhem como ela respira como aparece a região subcostal e intercostal. Agora, uma coisa muito interessante, por isso que eu gravei esse vídeo, eu gravei pensando em vocês. Olhem aonde está o ictus dessa criança. Isso aqui, o que o ictus representa? Qual é a parte do coração que o ictus representa? Alguém lembra? Válvula mitral. Outra coisa, mais lá para baixo. A ponta, né? Então, a ponta do meu coração fazendo suas incursões na pele. Olha onde está a ponta do coração dessa criança. Lembra que o diafragma, ele termina aqui, tá? Então, essa daqui é a posição do diafragma. Normalmente, a ponta do coração não tem que estar para cá? Professora, então, essa ponta está mais embaixo, porque o meu ventrículo esquerdo, ele está enchendo mais do que deveria e está pesando sobre o restante do coração, né? Perfeito. Então, só de olhar para o exame físico dessa minha criança, além disso, eu não sei se vocês conseguem perceber que esse tórax, ele é mais abauladinho, ele é mais protruso, o tórax carina, que a gente chama, né? O tórax carinato, tá? Ele é mais boludinho. Pode ser por conta da cardiopatia ou pode ser só por conta de malformação anatômica mesmo. Mas é muito importante a gente notar que só de olhar para o nosso paciente, a gente já percebe que o ictus dela é bem mais abaixo, isso significa que a ponta do coração está mais para baixo. Então, se a gente está diante de uma cardiopatia congênita, a gente provavelmente, só de olhar para o nosso paciente, já percebeu que a gente tem uma cardiopatia, muito provavelmente às custas de ventrículo esquerdo, aumento de ventrículo esquerdo e hiperfluxo pulmonar. Por que hiperfluxo pulmonar? Cansado, ganho ponderal baixo, estertores crepitantes em base, certo? Então, só de olhar para essa criança e conversar com essa mãe, a gente já tirou um monte de informação. Diga. Esse hiperfluxo é na tentativa que o meu organismo vai buscar para tentar oxigenar esse sangue, né? Não. Que está tendo uma mistura de sangue, né? Porque são... Lembra aqui, por que causa hiperfluxo? O sangue que está na câmara do ventrículo direito encontra uma comunicação e como tem mais pressão no ventrículo esquerdo, porque ele está ligado à aorta, o sangue vai sair do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. E como está chegando mais sangue no ventrículo direito, está chegando mais sangue dentro do pulmão. Entendeu? Tá, entendi. É aquele mecanismo que a gente conversou lá na outra aula que eu vou reexplicar já para vocês.
É uma questão de diferença de pressão mesmo, né? Isso. Por conta da diferença de pressão, acaba indo mais sangue para dentro do pulmão. Então, é por isso que ele tem hiperfluxo pulmonar. Certo? Certo, professora, obrigada. Então, vamos lá. Nos exames complementares, olha onde está a ponta do nosso coração. Bem para baixo, certo? Então, muito provavelmente, essa cardiomegalia, esse daqui é desse paciente, tá? Essa cardiomegalia é às custas de ventrículo esquerdo. Olha o estado desse pulmão. Olha o tanto de sangue que está chegando nesse pulmão. Jéssica, pode ter pneumonia associada aqui? Pode ter pneumonia. A gente não vai descartar de cara a pneumonia, porque lembra que ela está com sintomas de infecção, né? Então, ela está com sintomas respiratórios, está com febre, teve uma piora do quadro clínico dela por conta dessa infecção, mas o que é importante a gente perceber é que não existe pneumonia nisso tudo, a não ser que essa criança esteja muito, muito grave. Então, isso aqui, pelo menos a parte de baixo e a parte aqui à direita, é tudo fluxo pulmonar, aumento de fluxo pulmonar. E aqui eu coloquei o ecocardiograma dessa criança para vocês irem se familiarizando com o tipo de informação que a gente consegue coletar do ecocardiograma, tá? É claro que aqui vocês ainda não tiveram aula sobre ecocardiograma. Eu quero convidar amigos especiais para fazerem essas aulas de ecocardiograma com vocês, para que vocês consigam entender minimamente. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui nesse ecocardiograma, aqui que eu acredito que deve ser o primeiro eco visto por muitos de vocês, alguns pontinhos são importantes, vocês precisam perceber. Então, a fração de ejeção de 71% significa que esse coração não está com disfunção ainda, então ele não está falindo, ele ainda está com seus mecanismos compensatórios, ainda está conseguindo dar conta, apesar da gravidade do paciente, ele ainda está dando conta, tá? Além disso, vamos pular algumas etapas aqui, porque isso daqui pode só confundir a cabeça de vocês. Então, vamos para cá. Septo ventricular tem uma comunicação interventricular ampla, tipo mau alinhamento, que é uma classificação externa, uma classificação específica, de 11 milímetros. 11 milímetros é uma CIV bem grandona, mas lembra da nossa classificação de CIV, que eu também vou mostrar para vocês aqui nessa aula, que a CIV, ela é considerada a partir do tamanho da raiz da aorta. Vamos ver quanto é que é a medida da raiz da aorta? Raiz da aorta, 7,8. CIV, 11. Então, a CIV é maior do que a raiz da aorta. Então, é uma CIV bem grandona, tá? Uma CIV grande. Então, a gente vai ter aqueles sintomas que a gente já conversou na aula anterior e vamos repetir agora. E o fluxo, preferencialmente esquerda-direita. Então, aqui justifica para a gente o hiperfluxo dessa criança, porque o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo está indo para o ventrículo direito, tá? Além disso, nós temos uma dilatação importante do átrio esquerdo. Por que que o átrio esquerdo aumenta? Lembra? Pensa comigo aqui. Acompanhe as minhas mãos. Eu tenho aqui ventrículo direito e eu tenho aqui ventrículo esquerdo. Quando eu tenho um coração normal, o meu ventrículo direito está recebendo 100 ml de sangue. Hipotético esse número, tá? Só para ficar fácil para vocês. Está recebendo 100 ml de sangue. Quando eu tenho uma comunicação entre os dois ventrículos, em vez desse ventrículo receber 100 ml de sangue, ele passa a receber uma parte do sangue do ventrículo esquerdo. Então, ele recebe 100 ml mais 50 do ventrículo esquerdo, por exemplo. Então, ele passa a receber 150 ml. Esse 150 ml que ele recebe vai para dentro do pulmão. E quando termina de ser oxigenado dentro do pulmão, volta para dentro do átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo, que antes também estava acostumado a receber só 100 ml, agora passa a receber 150. Então, ele começa a se dilatar. E depois o ventrículo esquerdo também vai começar a dilatar, porque ele também recebe esse volume mais aumentado, certo? Quando eu tenho o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo aumentando de tamanho, lembra que existe uma válvula entre eles, né? Como é o nome da válvula que separa átrio esquerdo e ventrículo esquerdo? Lembra aí? Quase. Não, mitral. Mitral. A tricúspide é do direito, mas não se preocupem. E isso eu só consegui deixar no automático na minha cabeça depois de muito tempo, tá? Então, é a válvula mitral. A válvula mitral é a válvula esquerda, né? Então, essa válvula, toda vez que eu tenho ventrículo
e átrio aumentando de tamanho, essa válvula vai começando a ficar frouxa, porque ela está dilatando, certo? Junto com o átrio e com o ventrículo. Então, olha o tamanho do anel da válvula mitral, 25 milímetros. É muito grandona. Jéssica, eu não tenho certeza desses valores, se anel da válvula mitral de 25 é grande ou é pequeno. Como é que eu sei? Existe um aplicativo que chama PEDZ. Chama PEDZ, e é um site também que você pega esse valor e joga nesse site para calcular de acordo com a idade da criança. E aí ele te diz, nessa idade aqui, essa criança deveria ter uma válvula mitral de 10, por exemplo. Então, a válvula mitral está grandona. Isso significa que realmente átrio e ventrículo estão dilatando, tá? E aí, com isso, se eu dilato a minha válvula, eu começo a ter refluxo da mitral. Lembra que a válvula é uma porta. Então, se você mantém essa porta entreaberta, o sangue vai entrar e sair livremente, sem nenhuma resistência. Então, você pode ter refluxo mitral. Meninos, isso vai ficar profundo aqui para vocês nesse slide, mas a gente vai tentar, eu vou tentar falar todas as aulas para vocês sobre algum ecocardiograma, para isso ficar fixando na cabeça de vocês, tá? Não precisa vocês entenderem toda a morfologia, toda a questão aqui desse exame especificamente, tá bom? Certo. Além disso, além do ventrículo direito, do septo interventricular, dos ventrículos e dos átrios e das válvulas dilatadas, o que nós temos? Um tronco pulmonar dilatado, de 20 milímetros. Olha aqui o tronco pulmonar aparecendo, dando ar da sua graça, que não deveria aparecer aqui esse arco, esse tronco. Ele deveria estar aparecendo só a área do coração. Lembram daquela figurinha lá de raio-x que eu mostrei para vocês? Que esse daqui seria o arco em que apareceria o tronco pulmonar, se ele tivesse dilatado, e se ele estivesse estenótico, apareceria escavado, né? Então, o que nós temos aqui? Um tronco pulmonar dilatado de 20 milímetros. O tronco da pulmonar, artéria pulmonar, ela é menor que a aorta. E nesse paciente, ela está quase 3 vezes o tamanho da aorta. A aorta é 7,8 e aqui está 20,8. Jéssica, por que acontece isso? Porque está chegando muito sangue dentro desse pulmão. Então, o tronco, a artéria pulmonar que estava acostumada a receber 100 ml, agora está recebendo 150, 180, 200, 300, dependendo da quantidade de sangue que está circulando dentro do coração desse bebê. E lembra que é uma CIV muito grandona. Então, não está passando pouquinho sangue, está passando muito sangue de um lado para o outro. Tá? Então, esses são pontos importantes que a gente precisa lembrar e precisa entender que fazem parte da CIV. Então, o tamanho da CIV, o tamanho das câmaras, o tamanho do tronco da pulmonar que está dilatado, a válvula atrioventricular que está dilatada por aumento dessas câmaras, que está frouxa por aumento dessas câmaras, certo? Tudo isso vai ser muito importante para os sintomas do nosso paciente. Entendido até aqui? Mais ou menos, ficou confuso, que a gente vai começar a aula agora. Deu para entender. Foi, né? Tá bom. Professora, um paciente desse, se ele não for tratado com a conduta correta a tempo, leva o paciente a óbito? Como é que... Com certeza. Leva por vários mecanismos. Eu já te conto quais são esses mecanismos se a gente não trata essa CIV. Daqui a uns 3, 4 slides a gente já chega nesse assunto, tá? Vou já te contar. Mas morre sim. Então, vamos lá, meninos. O que é uma comunicação interventricular? Esse foi só um caso introdutório, um caso bonito da vida real que eu estou mostrando para vocês, para que vocês entendam como é que acontece na nossa prática, tá? Uma CIV é a comunicação entre os ventrículos, né? Quando nós temos um defeito na formação desse septo interventricular que forma um buraco. Então, esse septo se formou de maneira inadequada. Lá na nossa embriologia, que eu vou dar uma pincelada muito discreta aqui para vocês. Então, existe uma malformação nesse septo interventricular e acaba gerando um buraco, uma comunicação entre as duas câmaras. E essa comunicação dessas duas câmaras vai gerar um gradiente de pressão. Lembra lá da física, o que é gradiente de pressão? É quando uma substância passa de um lado que tem mais pressão para outro que tem menos pressão.
Esse gradiente vai ser representado pela velocidade que esse sangue passa através dessa comunicação, certo? Então, essa diferença de pressão é o que gera os sintomas da CIV. Existe o buraco e existe diferença de pressão de um lado para o outro. Ele é um defeito desse septo durante a embriogênese, então lá no período em que esse coração começa a ser formado, quando falha a septação desses ventrículos, que eu vou mostrar para vocês que antes a gente tinha um ventrículo só, e ao longo da embriologia, esse ventrículo foi se septando, foi se formando em dois. Como nós temos esse defeito, acaba gerando um orifício aí. Eu posso ter uma CIV ou muitas CIVs, então eu posso ter buraquinho aqui, posso ter buraquinho aqui, posso ter um padrão que a gente chama de padrão de queijo suíço, que é lá na área trabecular desse septo interventricular, que tem um monte de buraquinho, tá? E é importante a gente lembrar que 95% dos casos dos aparecimentos de CIV não tem nenhum tipo de relação com cromossomopatia, é uma causa desconhecida. A gente sabe que existem fatores genéticos, que existem fatores ambientais, que se somam para formar, para malformar, na verdade, essa embriogênese, mas a gente não tem uma causa definida ainda. Isso não é muito bem explicado para a gente, tá? Agora, atenção, meninos, a gente nunca falou sobre embriologia. Eu sei que muitos de vocês, alguns de vocês, na verdade, estão em semestres muito novinhos, né? Primeiro, segundo, terceiro semestre. Não sei se vocês já viram embriologia cardíaca. Costuma ser um bicho de 7 cabeças, realmente, para quem tem a sua primeira vista. Então, aqui nós não vamos falar das minúcias, dos detalhes da embriologia. Eu só quero que vocês entendam o grosso, para que a gente consiga falar sobre a malformação do septo interventricular, do septo que divide os ventrículos, tá? Então, olhem, só para o que eu vou mostrar para vocês. Nada de ficar olhando a figura como um todo para confundir a cabeça, tá? Aqui nós temos o feto, o nosso embriãozinho, e nesse embrião se formarão células sanguíneas. Essas células sanguíneas darão origem a essa estrutura, que parecem 2 patinhos se beijando, tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai começar a falar. Dentro dessa estrutura existem tubos, que são os tubos que darão origem ao nosso coração primitivo. Então, ponto. Atenção para o que são os tubos endocárdicos. São esses tubinhos aqui, na barriguinha dos patinhos, que vão se unir. E acima desses tubos endocárdicos, nós temos as aortas dorsais, que também vão se unir. Aí os tubos endocárdicos vão começar a se unir. Começou a coceira no meu nariz. Oh, meu Deus, não sei por que coça tanto meu nariz. Eu acho que é o meu cabelo. Deixa eu botar para cá. Então, vamos lá. Esses tubos endocárdicos vão começar a se unir, até que eles se formam um só. E esse bolinho aqui, esse bolotinho aqui, aqui mais especificado, olha como aqui a gente já tem umas células mais separadinhas, vai dar origem ao nosso coração primitivo, que é essa, como se fosse uma minhoca, certo? Essa minhoquinha aqui. Ok, então é isso que a gente precisa saber dessa figura nesse momento, tá? Só que agora aqui eu estou mostrando para vocês os tubos endocárdicos sendo vistos deitados. Agora eu vou mostrar para vocês eles em pé, tá? Tá aqui, os tubos endocárdicos em pés. Então, as células sanguíneas, lá com 18 dias de vida ainda, então essa grávida está grávida só há 18 dias, e eu já tenho a formação da área cardiogênica aqui dos vasos sanguíneos primários, e esses vasos sanguíneos darão origem aos 2 tubos cardíacos, que ainda agora estavam nessa posição. Sem aparecer o patinho, a gente tirou os 2 tubos cardíacos e está mostrando só eles para vocês. E eles na posição vertical, tá? Esses tubos cardíacos, com 21 dias de vida, irão sofrer fusão. Irão se unir para formar o tubo, o coração primitivo. Então, esse aqui é o nosso coração, a primeira forma que o nosso coração assume. Então, a gente tem 5 partes. Nós temos o tronco arterial comum. Então, aquilo que hoje é artéria aorta e artéria pulmonar, antes era só uma.
a gente tem o bulbo cardíaco e o ventrículo primitivo, que darão origem aos 2 ventrículos, mas por enquanto eles são só um tubo. Nós temos o átrio primitivo, que ainda são 2 tubinhos, mas que daqui a pouco vão se tornar 2 átrios, e nós temos o seio venoso, que que vai dar origem às nossas veias, tanto as veias sistêmicas quanto as veias pulmonares. Isso aqui, veias de dentro do coração, tá? Não é do sistema venoso do corpo como um todo. Então, como é que funciona o coração primitivo do feto do embrião com 22 dias de vida? O sangue entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui e sai por aqui. Então, é realmente um tubo. Não tem nenhum tipo de diferenciação. Passando dessa primeira fase de coração primitivo, nós teremos a primeira modificação do tubo, primeira modificação do coração primitivo, que é a rotação dele. Então, esse coração ele vai começar a se rodar, vai começar a se dobrar, para que ele assuma a forma oficial do coração. Na primeira dobra que ele faz, que é o que a gente chama de delooping, porque esse coração vai dobrar para a direita e para frente, ele já vai começar a assumir essa conformação. Olha como aqui já começa a aparecer mais o nosso coração. E com 35 dias de vida, ele já rotacionou completamente e assumiu essa conformação. Isso aqui, enfim, parece o nosso coração, né? Já parece a forma final do coração. E aí, aquele tronco arterial vai dar origem aos arcos aórticos. O tronco arterial ficou um pouquinho mais esticado, justamente porque ele fez essa rotação, né, que vai dar origem às nossas grandes artérias. Os ventrículos ficaram mais na posição inferior e os átrios ficaram mais na posição anterior e posterior. Isso aqui já me parece bastante com a forma que o coração assume dentro do nosso tórax depois do nascimento, né? Mas vou mostrar para vocês um videozinho dessa transformação, só para vocês entenderem na prática como é que acontece. Vamos lá. Nessa última imagem com 35 dias, já tem batimento? Aí. Peraí. Bem aqui já tem batimento. A partir daqui. De 24 dias. Na verdade, o batimento começa aqui. Aqui já tem. Ele começa com 22 dias. Entre 22 e 24 dias, o coração já começa a bater. Porque apesar dele ser um coração tubular, ele precisa fazer o sangue caminhar. Então, ele recebe o sangue pelos troncos arteriais e já bate para desaguar esse sangue lá para baixo. Então, ele é um tubo, mas ele precisa bater. Então, a partir daqui, dos 22 dias de gestação, a gente já tem batimento cardiofetal. Por isso que esse aqui é o coração primitivo. Então, a partir do coração primitivo, nós já temos BCF, tá? Obrigada. Aqui ele já está batendo, tem uns 13 dias, mais ou menos. Então, vamos lá, vamos para o videozinho. Tubos cardíacos, tubos endocárdicos, fusão e a separação em cores das partezinhas do coração. Olha o delooping começando. Começou a rotacionar esse coração. A parte inferior vem para cima e a superior vem para baixo. Olha que lindo, fica igual um frango, né? Igualzinho um franguinho. Mas é como a gente vai lembrar. Ó, essa figurinha é essa daqui de lado, tá? Certo. Ao mesmo tempo que tudo aquilo que eu mostrei para você está acontecendo, dentro do coração também já vai começando a se dividir as câmaras. Então, nós tínhamos um átrio único, um ventrículo único, que vai começar a se dividir. Então, aqui, o átrio vai começar a receber seu septo interventricular, então as células vão começando a se montar no septo interventricular. Tudo isso, meninos, é gatilhado por genes, por gatilhos do próprio corpo, gatilhos automáticos, né? E tudo isso acontece de maneira microscópica, então, às vezes, acaba se tornando um pouco difícil, assim, para a nossa imaginação, porque isso tudo é só imaginação, né? A gente não consegue ver isso na prática, isso é microscopia, tá? Então, aqui nós vamos começar a divisão do septo, formando o septo primo, formando o septo secundo, vão se encontrar, vão formar a fossa oval, o forame oval, e com isso formar o septo interatrial. Além disso, nós temos aqui no centro desse coração os coxins endocárdicos, que vão dar origem às válvulas atrioventriculares, vão dar origem também à parte mais superior do septo. Então, essa partezinha aqui que está faltando, quem vai dar origem é o coxim endocárdico, e o próprio septo interventricular vai sendo formado também. As células vão
sendo introduzidas ali no septo interventricular até que ele se forma completamente. Por que é importante a gente da cardiopediatria falar sobre embriologia? Porque qualquer uma dessas fases pode dar um BO muito grande, né? Qualquer uma dessas fases pode trazer uma cardiopatia congênita nova para a gente, tá? Então, isso acontece dentro do coração. Mas, eu já falei para vocês como é que se divide os átrios, como é que se dividem os ventrículos, mas as artérias também se dividem, porque elas ainda estão unidas, né? Então, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, essas artérias também vão fazer esse processo. Então, aqui o tronco arterial comum vai receber um septo entre ele e vai rotacionar e se dividir em duas artérias, como a gente vê aqui. Então, aqui nós temos o tronco arterial comum. Esse tronco arterial comum vai se dividir, vai girar e se dividir através dessa septação e formar as duas grandes artérias. Por isso que essas artérias, elas são entrelaçadas, elas são torcidas entre si, porque elas rotacionam no período da embriologia. Certo? Tudo bem até aqui? Sim, professora. Beleza. Além disso, vocês lembram que eu mostrei para vocês que a parte inicial, aqui a parte mais superior do tronco arterial, são os arcos aórticos. Qual é a importância desses arcos aórticos? Eles que darão origem a toda a vasculatura superior arterial desse nosso paciente. Então, os vasos da base, artéria subclávia, arco aórtico, até o próprio arco aórtico, quem vai dar origem são os arcos aórticos realmente, né? Então, artérias subclávias, artérias carótidas, isso daqui é uma informação que vocês precisam ter em mente e ter no caderno, principalmente. A não ser que cobrem na prova de vocês, aí vocês precisam decorar. Ao longo do tempo, a gente vai entendendo isso de uma maneira mais clara, porque a gente vai percebendo que as malformações, elas vêm juntas. Então, quando eu tenho um duplo arco aórtico, um arco aórtico para a direita e um arco aórtico para a esquerda, eu tenho também uma malformação de artéria subclávia direita, porque elas se formam do mesmo arco. Então, isso acaba fazendo um pouco mais de sentido para a gente ao longo do tempo que a gente vai vendo as cardiopatias. Como é que funcionam esses arcos aórticos? Eles são 6 pares. O primeiro par vai dar origem às carótidas externas. O segundo par regride, então ele não forma nada. O terceiro par vai dar origem à parte inicial das carótidas comuns e das carótidas internas. O quarto arco, o lado direito, vai dar origem à artéria subclávia direita e o lado esquerdo vai dar origem ao arco aórtico. O quinto par regride e o sexto par dá origem às artérias pulmonares, lá os ramos, né, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, e ao canal arterial, certo? Todo mundo entendeu como é que funciona essa formação? Eles simplesmente são arcos aórticos que darão origem a essas estruturas. Alguma falha na formação dos arcos aórticos vai dar alteração em uma dessas estruturas, certo? Sim, professora. Então, vamos lá. Vamos à classificação da nossa CIV. Terminamos a embriologia, já entendemos que o nosso erro, o erro que acontece no coração dessa criança, que nasce com uma CIV, ocorre lá na embriologia, quando esse septo se forma de maneira inadequada, tá? Para a gente conversar sobre classificação, vocês precisam entender que o septo interventricular, ele tem 3 partes. Ele é uma parede, mas essa parede ela é dividida em 3 partes anatomicamente. Então, vamos entender que aqui a gente tem a posição anatômica do coração, tá? Esse aqui é o coração dentro do tórax, que é a posição que ele assume, e aqui nós temos o coração sozinho, sem as costelas, e aqui o que a gente vai fazer para enxergar essa terceira figura? A gente vai cortar o ventrículo direito e tirar a tampa do ventrículo direito para enxergar o septo interventricular, que está separando esse ventrículo direito do ventrículo esquerdo, por trás desse ventrículo direito aqui. E está aqui o septo interventricular, certo? Então, toda essa parede está dividindo o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Por isso que a gente não está enxergando o ventrículo esquerdo daqui, tá? A gente só está enxergando o septo. Esse septo interventricular, ele tem 3 partes. Uma parte que a gente chama de septo de via de entrada, uma parte que a gente chama de septo trabecular ou muscular, e a parte que a gente chama de septo de via de saída. Percebam como é a morfologia do ventrículo esquerdo. A gente tem um ventrículo
um septo, na verdade, que é horizontal, e a outra parte do septo é vertical, porque esse é o caminho que o sangue faz dentro do ventrículo esquerdo. Olha, isso daqui é o átrio, desculpa, dentro do ventrículo direito. Isso aqui é o átrio. Então, o sangue chega aqui no átrio e vai desembocar no ventrículo direito pelas válvulas tricúspide, pela válvula tricúspide. Então, por isso que esse septo inicial é chamado de septo de via de entrada, que é por onde o sangue entra. Esse aqui é chamado de muscular, porque ele é realmente a porção mais muscular, ou trabecular, e o septo de via de saída é o septo que está mais relacionado à via de saída desse ventrículo. O que é a via de saída? É o local por onde o sangue sai de dentro do ventrículo. Então, aqui, a parte onde o sangue entra e a parte onde o sangue sai. E isso daqui que faz a divisão anatômica desse septo interventricular. Alguma dificuldade até aqui? Não, professora. Beleza, tá bom. Então, vamos seguir. Baseado nessa divisão do septo interventricular, o que nós temos? A classificação das nossas CIVs. Então, nós temos 4 tipos de CIV, 4 tipos de comunicação interventricular, dependendo de onde esse buraquinho se colocou dentro do septo interventricular. Tá aqui o septo novamente, tá? Lembrem que esse aqui é o septo de via de entrada, esse aqui é o septo trabecular ou muscular, e essa aqui não são septos diferentes, são partes do mesmo septo, tá? E aqui nós temos o septo de via de saída, que é perto de onde o sangue sai de dentro do ventrículo direito. Beleza. Então, nós temos aqui, perto da via de saída, no septo de via de saída, a CIV tipo via de saída. Nós temos uma CIV central, que é a CIV mais próxima da região do nó átrio-ventricular, então não é um pedaço específico do septo, mas é uma CIV mais relacionada ao nó átrio-ventricular. Lembra que o nó átrio-ventricular está bem lá, próximo da válvula tricúspide, na inserção entre átrio direito e ventrículo direito, próximo da válvula tricúspide, certo? Além disso, nós temos, na região do septo de via de entrada, a CIA de via de entrada. E toda a porção muscular, qualquer pedacinho desse que tiver alguma CIV, alguma comunicação, nós teremos uma CIV muscular, tá? Por que que é importante falar disso, Jéssica? Por que que eu preciso saber que existem vários nomes e vários tipos de CIV? Porque cada uma dessas CIVs está relacionada a um pedaço do coração. Então, algumas dessas não vão poder ser fechadas por cateterismo, só por cirurgia. Outras podem ser resolvidas por cateterismo. Algumas que vão ser resolvidas por cirurgia são muito próximas do nó átrio-ventricular. Então, quando o cirurgião costura, ele pode fazer lesão nesse nó. Então, tudo isso é muito importante. É muito importante você saber, dentro da cardiopatia congênita, a gente fala muito de anatomia, porque é muito importante você saber ao que aquele defeito se relaciona, ao que ele está perto, o que ele pode lesionar, o que ele pode machucar, além de todos os sintomas que eu já falei para vocês, né? Então, tudo isso é muito importante. E essa é a classificação mais atual das CIVs dentro da cardiopediatria. E vamos para os sintomas. O que nós temos de sintoma? Eu acho que eu esqueci de botar os quadrinhos para aparecerem depois. Vamos lá. Os sintomas da minha CIV, todo paciente com CIV vai ter sintomas que vão depender de 2 coisas, principalmente do tamanho da CIV. Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma classificação de acordo com a raiz da aorta, né? Então, se eu tenho uma CIV menor que 1/3 do tamanho da raiz da aorta, que eu mostrei para vocês lá no eco, onde é que eles relatam isso, né? Então, se eu tenho uma CIV menor que 1/3 da raiz da aorta, eu tenho uma CIV pequena. Se eu tenho uma CIV que tem até 2/3 do tamanho da raiz da aorta, eu tenho uma CIV moderada. Se eu tenho uma CIV que é maior que 2/3 do tamanho da aorta, eu tenho uma CIV grande ou CIV ampla. Então, nesse caso da nossa paciente, eu tinha uma raiz de aorta de 7,8 e uma CIV de 11. Qual é o tamanho da CIV desse meu paciente? Pequena, moderada ou grande?
uma aorta de 7,8 e uma CIV de 11. Moderada, professora. Pensa comigo. Qual é o tamanho da aorta? 7,8. 7,8. E o tamanho da CIV, 11. Ah, tá. Tem que ser 1/3, né? Até 1/3. Não, até menor que 1/3 é pequena. É pequena. Até 2/3 é moderada. Maior que 2/3 é grande. A CIV dessa criança é 11 milímetros, é maior do que a aorta. É maior do que a aorta. A aorta tem 7. Então, ela é muito maior do que 2/3 da aorta. Então, ela é uma CIV ampla ou grande, certo? Isso justifica para a gente tanto sintoma nessa criança. Essa criança tem muito sintoma. Outra coisa que é extremamente importante, que até hoje eu ainda não tinha conversado com vocês sobre isso, porque isso é um assunto mais delicado, que dependem os sintomas dessa criança, é o tamanho e a resistência vascular pulmonar. Tá, Jéssica, agora é que casquetou aqui a minha cabeça, não vou mais entender nada. O que acontece com a resistência vascular pulmonar? Todas as vezes que nós temos uma pressão dentro do pulmão muito aumentada, o sangue que está chegando do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito não vai passar legal para dentro do pulmão. Então, essa criança não vai ter os mesmos sintomas. Então, todas as vezes que aqui dentro do pulmão tiver uma pressão muito alta, que é uma resistência vascular pulmonar alta, nós não vamos ter os mesmos sintomas que esse paciente tinha até então. Porque os sintomas que esse paciente tinha até então são devido ao hiperfluxo pulmonar. E quando eu tenho uma pressão de pulmonar muito aumentada, não tem hiperfluxo pulmonar, o sangue não consegue entrar adequadamente, certo? Todo mundo entendeu que o aumento da pressão da pulmonar funciona como se essa artéria estivesse estenótica, porque ela está limitando a entrada de sangue no pulmão. E, professora, mas essa resistência, ela vai se dar com o tempo? Exatamente. Então, existem vários fatores que podem aumentar essa resistência vascular pulmonar. Pensa comigo, é a Marcela, né, que está falando? Esse hiperfluxo seria né? Exatamente, Marcela. Esse é o grande problema. Aí que entra a pergunta que tu me fizeste. Jéssica, mas a criança pode morrer por CIV? Pode, porque uma hora o pulmão dela vai estar destruído e ela vai morrer por conta do pulmão. E o pulmão vai sobrecarregar o coração, consequentemente, porque são dois órgãos que trabalham completamente juntos. Então, o que acontece? Começou a vida dessa criança e ela está todos os dias da vida dela, a cada ciclo, mandando sangue para dentro desse pulmão. Cada vez mais sangue, cada vez durante um tempo maior. Então, durante o primeiro mês, tudo bem, aquele pulmão está respondendo, tudo certo, só que ao longo do tempo, quanto maior for esse defeito e quanto maior for esse shunt, né, que a gente chama, que o sangue saindo de um lado para o outro, quanto maior for esse shunt do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, mais sangue vai chegar nesse pulmão. Quanto mais sangue chega nesse pulmão, mais machucado esse pulmão fica. Então, esse pulmão começa a sofrer agressão, começa a sofrer machucados, começa a ficar mais lesionado, a ter cada vez mais infecções. Como é que esse pulmão vai responder a tanta agressão? Ele vai começar a se proteger. Qual é a forma que o corpo entende que esse pulmão precisa se proteger? Remodelando a sua estrutura, aumentando a sua pressão. Porque o que ele entende? Bom, se eu me remodelar, se eu ficar mais grosso, que aí seriam as estruturas vasculares, né? Se eu ficar mais grosso, se eu ficar mais cheio de pressão, eu vou limitar a quantidade de sangue que chega dentro de mim. E é isso que eu quero, porque esse sangue já está me machucando demais. E ele vai remodelando, ele vai passando por um processo de remodelamento, por um processo de hipertensão, por um processo que até chega um ponto que se torna irreversível. Tem um momento que ele ainda é reversível, porque aquilo só está sendo um mecanismo de proteção, mas chega um momento que ele realmente se instalou, que é a hipertensão pulmonar fixa. Quando ela se instalou, não tem o que você faça. Ela está ali e ela nunca mais vai sair. Ela provavelmente vai ser a causa da morte dessa criança. Entendeu como é que funciona a questão da resistência vascular pulmonar? Sim, professora. Beleza. Então, a própria doença
causa uma complicação, a própria CIV causa uma complicação que vai fazer o paciente piorar, agravar e evoluir para óbito por conta dessa resistência vascular. Então, se a gente está falando de resistência vascular, vocês entendem, vocês concordam comigo, que todo paciente que tiver uma alta resistência vascular, ou seja, uma pressão de pulmonar aumentada, vai ter menos sintomas de hiperfluxo, e um paciente que tiver um pulmão mais aberto, tranquilo, sem hipertensão, sem resistência, vai ter cada vez mais sintomas de hiperfluxo? Vocês concordam comigo? Professora, quanto mais eu tiver esse pulmão mais aberto, o hiperfluxo vai ser maior, não é? Exatamente. Então, o paciente vai ter mais sintomas de hiperfluxo, né? Conforme então, aumentando essa resistência vascular pulmonar, eu vou diminuindo o hiperfluxo. Exatamente, perfeito. Essa é a chave do conhecimento da CIV, meninos, tá? Essa é a chave de todos os problemas da CIV. Então, por isso que os sintomas do paciente com CIV vão depender do tamanho do orifício, né? Então, do tamanho da comunicação e da resistência vascular pulmonar. Porque quanto maior for a comunicação, mais sangue vai passar para dentro do pulmão, e quanto maior for a resistência pulmonar, menos sangue vai passar por dentro do pulmão. Então, a gente precisa sempre ter um equilíbrio para que as coisas façam sentido. E quando eu for falar um pouquinho mais sobre isso, mais lá na frente, eu vou explicar para vocês o que acontece, tá? Professora, então, tecnicamente... Eita, alguém está com o microfone. Eu acho outro microfone. Tá, então, tecnicamente, se a gente tiver, por exemplo, um pulmão mais aberto, que vai ter um maior hiperfluxo, aí esse paciente, ele vai fazer cada vez mais esforço para respirar? Isso, exatamente. Esse paciente vai ter cada vez mais esses sintomas. Baixo ganho ponderal, dispneia, taquicardia, infecções pulmonares de repetição e insuficiência cardíaca. Esses são os sinais de hiperfluxo pulmonar. Jéssica, existe um momento em que esses sinais deixam de existir no paciente com CIV? Sim, em duas situações ele deixa de existir. A primeira, a CIV fechou. E aí o paciente não tem mais sintomas, certo? A CIV fechou espontaneamente e ele não tem mais esses sintomas. O segundo caso foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente começa a ter um aumento da resistência vascular pulmonar, que não tem mais hiperfluxo, o fluxo não consegue mais entrar no pulmão, e aí nós temos o desaparecimento desses sintomas e a criança começa a ter outros tipos de sintoma. Professora, então tem que ter muito cuidado ao analisar, né? Porque eu posso até considerar que esse paciente fechou. Exatamente. Isso é muito arriscado para a gente. Atento, né? Tem que estar muito atento, tem que ficar avaliando esse paciente com muita frequência, né? Então, eu coloquei um fluxograma para vocês mais lá na frente sobre o sumiço dos sintomas do nosso paciente, do paciente com CIV, o que pode ser e como a gente consegue diferenciar o que foi sem o eco, né? Porque o eco realmente já mostra diretamente para a gente que a CIV fechou ou que aumentou a pressão de pulmonar, tá? Então, esses sintomas iniciais de hiperfluxo são esses aqui. Mas a criança já está, digamos, essa criança aqui que chegou para a gente, né? Essa de 11 meses. Mas digamos que ela não tenha chegado com 11 meses, digamos que ela tenha chegado com 4 anos de idade. Então, essa criança, a mãe começa a te dizer, doutora, quando ele era mais pequenininho, menorzinho, ele tinha muito cansaço, ela tinha muita infecção no pulmão, eu achava que ela não ganhava peso direito, e aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que ele foi ficando melhor, foi parando de ficar cansado, foi parando de perder peso, então ele começou a ganhar um peso mais adequado, mas eu comecei a perceber que meu menino ficou roxo, doutora. Começou a ficar roxo agora. Por que esse menino está roxo? O que aconteceu com esse paciente? Por que ele está roxo? Alguém consegue lembrar o que causa cianose? O que é que causa cianose aqui no paciente que tem comunicação interventricular? Como é que eu faço para chegar sangue insaturado na minha aorta? Está tendo uma comunicação do átrio direito para o ventrículo, do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo.
Perfeito. Todas as vezes que eu tiver cianose em paciente com shunt dentro do coração, que é com comunicação, eu tenho sangue saindo do lado direito para o lado esquerdo. Quando é que isso acontece? Quando a pressão de dentro do pulmão está alta. Todas as vezes que a pressão do pulmão estiver mais alta que a pressão da aorta, o sangue do ventrículo direito vai procurar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil para ele nesse momento não é o pulmão, porque a pressão do pulmão está muito aumentada. Então, qual é o caminho que ele vai escapar? Vai escapar do ventrículo direito. Do ventrículo direito para a aorta. E aí vai para a aorta. Entendeu? Então, existem as duas fases da CIV. Por isso que eu nunca falo para vocês que a CIV ela é uma doença cianogênica. Porque, realmente, a CIV no seu início e na sua forma clássica, ela não causa cianose. Quem causa cianose é uma complicação da CIV. Essa inversão de shunt do lado direito para o lado esquerdo é o que a gente chama de síndrome de Eisenmenger. Eu vou mostrar para vocês como é que se escreve. Então, essa inversão de shunt, que é uma fase final da doença da CIV, de outras doenças também ao longo dos nossos estudos, vocês vão perceber que é uma fase final de doença, a gente tem inversão do shunt, que é o que chama de doença de Eisenmenger, ou síndrome de Eisenmenger, certo? Então, vamos voltar para o exame físico do nosso paciente com a CIV clássica, que foi aquele com a CIV inicial, que foi aquele exame físico que eu mostrei para vocês. Então, é um paciente que tem um sopro holossistólico, que é um sopro durante toda a sístole, lá na borda external esquerda baixa, que é o foco tricúspide, que é bem perto do septo interventricular, do local onde vai ter turbilhonamento de sangue, e vai ser um sopro, normalmente, 3 para 4 cruzes. A intensidade desse sopro e o aparecimento desse sopro também vai variar muito com o tamanho e com a resistência vascular pulmonar. Vamos pensar comigo. CIVs muito pequenas, sopram mais ou sopram menos? Lembra que o sopro é turbilhonamento, é a velocidade que o sangue passa por dentro de um orifício. Quando eu tenho um orifício piquititito, ele passa com maior velocidade esse sangue ou com menor velocidade? Passa mais rápido ou mais lento? São inversamente proporcionais, né? Exatamente, exatamente. Quanto menor o tamanho do buraco, maior a velocidade. Isso a gente lembra lá na questão da nossa mangueira. A mangueira que está livre, sem nenhum tipo de obstrução, como é que o jato da água cai? Cai assim, certo? Com essa velocidade. Quando você obstrui metade dessa mangueira, então você diminuiu o buraco que vai sair a água, onde é que o jato bate? Lá na frente, certo? Porque aumentou a velocidade desse jato. Então, todas as vezes que você tiver uma CIV pequena, você vai ter um soprão. Todas as vezes que você tiver uma CIV grande, você vai ter um sopro menos intenso. Por que que esse sopro é menos intenso? Porque você aumentou o tamanho da passagem e não tem um turbilhonamento tão grande por dentro daquela comunicação, certo? O sangue vai passar mais livremente de um ventrículo para o outro. Ele só vai escoar, só vai fluir, tá? Além disso, a gente pode ter no paciente já lá no final, lá no final de fase de vida, né, que é quando o paciente já tem inversão de shunt e tudo mais. Como é que vai estar o sopro do nosso paciente, que antes, vamos pensar aqui, antes era um sopro bom, um sopro importante, um sopro de 3 cruzes, mas agora esse paciente já tem síndrome de Eisenmenger. Então, o shunt dele já é da direita para a esquerda. Como é que vai estar esse sopro? Vai estar mais alto, mais baixo, ou pode até ter desaparecido? O que vocês acham? Vocês acham que a pressão do ventrículo direito vai ser muito superior à pressão do ventrículo esquerdo? Exatamente como em casos clássicos? Porque quando a gente tem hiperfluxo, a gente tem, vamos fazer uma média aqui, a gente tem uma pressão no ventrículo direito de 80 e uma pressão no ventrículo esquerdo de 80 e no ventrículo direito de 20. Então, existe uma diferença de pressão aí de 60, mais ou menos. Vocês acham que é possível uma diferença de pressão tão alta entre o ventrículo direito, que está hipertenso, e o ventrículo esquerdo? Ou vocês acham que é só
um mínimo aumento superior ao ventrículo esquerdo, que consegue empurrar esse sangue lá para o ventrículo esquerdo, do ventrículo direito para o esquerdo. Professora, considerando que vai até para a aorta, né, eu acho que é uma diferença de pressão bem considerável. É uma diferença de pressão importante, mas não é tão alta, porque o ventrículo direito, ele não é ventrículo de pressão. Ele não tolera pressão, como o ventrículo esquerdo. Então, por exemplo, digamos que essa aorta esteja com uma pressão de 80 ainda, né? E eu tenho uma síndrome de Eisenmenger fazendo shunt da direita para a esquerda, o máximo, Marcela, que a gente consegue para esse ventrículo direito é 85, 90, muito mais do que isso, esse ventrículo morre, entre aspas. Ele entra em bug, ele não funciona, certo? Então, esse ventrículo direito, ele não tolera pressões muito altas. Então, são realmente diferenças de pressões muito pequenas. É o mínimo possível para esse sangue conseguir sair daqui para cá, do direito para o esquerdo. Professora, o ventrículo esquerdo, ele tolera uma pressão maior, porque quando a gente olha a imagem do coração, eu tenho uma área muscular maior no ventrículo esquerdo. Ele tolera por conta disso? Exatamente. Ele é um ventrículo que ele foi geneticamente preparado para suportar pressões. Se não, imagina um paciente que chega numa emergência hipertensiva lá com pressão de 200 por 100. A gente vê acontecer isso em adulto. Essa pressão de 200 por 100, pressão de 200 é a pressão que vai estar dentro do ventrículo. Então, esse ventrículo, ele foi preparado, congenitamente, geneticamente preparado para suportar grandes pressões. O direito, não. O direito não tem capacidade, ele é um ventrículo completamente diferente do ventrículo esquerdo, ele não tem capacidade para aguentar pressão, ele falha, ele entra em falência aguda, certo? Então, ele realmente morre, entre aspas, tá? Então, essa diferença de pressão que vai existir entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo não vai ser uma diferença grande, vai ser só uma diferença suficiente para conseguir transferir o sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. E é uma parte só, não é todo, tá? Então, como nós não temos uma diferença de pressão muito grande entre os dois ventrículos, o que acontece com o sopro? Sem diferença de pressão, a gente tem turbilhonamento? Não tem. Então, o sopro ou diminui muito ou some. E aí entra, mais uma vez, Marcela, que me perguntaste naquela história de que tem que ficar muito atento com esse paciente. Tem que ficar muito atento, porque é um paciente que melhoraram os sintomas e que sumiu o sopro. Se a gente não ficar atento de verdade, a gente pode deixar passar batido uma piora clínica e não uma melhora, que seria o fechamento espontâneo dessa situação. Sabe o que eu lembrei aqui? É até uma coisa assim, mas o pessoal não disse que tem a melhora da morte? Pois é, exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com essa história dessa melhora da morte aqui na CIV, porque é um moleque que melhora e depois vai começar a piorar progressivamente até morrer, se a gente não corrigir, certo? Assim, agora sim, depois que entra em síndrome de Eisenmenger, não tem muito o que corrigir, é paliativo mesmo, tá? Você vai paliar aquela criança tentando dar um prognóstico de vida ali de 3, 5 anos para ela, tá bom? Ah, e com relação à segunda bulha, por que eu coloquei segunda bulha aqui no exame físico desse nosso paciente? Lembram o que é a segunda bulha? Que é o fechamento da pulmonar junto com o fechamento da aorta. Todas as vezes que a gente tiver uma pressão muito aumentada no pulmão, essa válvula pulmonar vai fechar com muito mais força. Pensa comigo numa porta. Você tem uma porta, tá? Claro, a gente sempre vai pensar na válvula pulmonar. Vou organizar aqui. A gente sempre vai pensar na válvula pulmonar como uma porta, certo? Então, pensa comigo. Você está diante de uma porta e você vai empurrar essa porta para fechar com essa força. Qual é o barulho que essa porta vai fazer? Esse é o barulho, certo? Então, empurrei a porta para fechar, ela vai fechar, pá. Empurrei, pá. Se eu aumento a pressão do meu empurrão, essa porta vai fechar, pá. Certo? É exatamente assim que acontece com a válvula pulmonar. Quando a gente tem uma hipertensão pulmonar, uma pressão aumentada dentro do pulmão, esse pulmão vai fechar essa válvula, esse sangue que está dentro do pulmão vai fechar essa válvula com porradão, e essa válvula vai fazer
um barulho mais alto, que é a segunda bulha hiperfonética. Então, todo paciente que tem aumento de segunda bulha, então uma segunda bulha mais audível, a gente tem que pesquisar hipertensão pulmonar, porque essa válvula está fechando com muita força, certo? Vamos às complicações. Quais são as complicações que a gente já conversou bastante aqui desse paciente que ainda não operou? Hiperfluxo pulmonar, que causa toda aquela cadeia de sintomas. Hipertensão pulmonar, então, o paciente que não opera e que ainda não operou, ou que ainda não operou, ele pode evoluir com hipertensão pulmonar pelo mecanismo que eu expliquei para você, pelo machucado dentro daquele pulmão. Além disso, a gente pode ter insuficiência aórtica. Ixi, Jéssica, agora eu não entendi mais nada. Está falando até agora de tronco de pulmonar, de artéria pulmonar, de hipertensão pulmonar, e em momento nenhum tu falaste em aorta. Mas presta atenção comigo. Por que é importante a classificação? Por que eu expliquei para vocês que é importante a classificação dos tipos de CIV? Porque cada CIV está próxima de uma determinada estrutura. As CIVs mais altas, principalmente as CIVs centrais ou as CIVs de via de entrada, percebe aqui comigo o quanto essa CIV é próxima desse folheto da aorta, que é o folheto direito, a cúspide direita. Então, o que acontece em algumas situações? Não são todas, mas é uma complicação que pode acontecer. Esse folheto da aorta, ele vai tentar, como quando eu tenho a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, que essa figurinha aqui, ela mostra lindamente que o sangue sai do ventrículo esquerdo e ele não fica repousando no ventrículo direito. Ele já passa direto do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito só ajuda a empurrar para dentro do tronco pulmonar. Quando o sangue sai do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, ele sai com muita velocidade, né? E acaba que esse sangue arrasta essa cúspide da aorta para cá para baixo para tentar fechar o buraquinho. Então, a aorta que está aqui em cima com as suas válvulas e a CIV que está aqui embaixo, na hora que o sangue passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, o que acontece com a válvula da aorta? Tenta fechar. De novo, tenta fechar. De novo, tenta fechar. E todas as vezes que essa aorta tenta fechar o buraco fazendo um trabalho que não é dela, ela deixa de fazer o trabalho dela, que é servir de porta. E aí, quando o sangue até passa, mas quando ela deveria estar fechada, ela está tentando fechar o buraco. E aí o sangue acaba voltando na diástole da aorta para dentro do ventrículo esquerdo, porque a aorta está aberta. A porta ficou aberta porque está tentando fechar um buraco aqui embaixo, que não é nem responsabilidade dela, mas é o que ela está fazendo, justamente por conta da diferença de pressão. Tudo certo aqui com insuficiência aórtica? Tudo certo. Sim, professora. Beleza. Então, a insuficiência aórtica é uma complicação provável da CIV, dependendo da localização que ela está. Além disso, a insuficiência cardíaca, toda e qualquer cardiopatia congênita vai evoluir com insuficiência cardíaca se não for tratada. Nesse caso, como é que vai ser o mecanismo de insuficiência cardíaca? O átrio vai começar a dilatar por conta do hiperfluxo pulmonar, o ventrículo esquerdo vai começar a dilatar, esse coração vai começar a dilatar e perder sua função, e aí ele vai começar a gerar mecanismos para tentar melhorar o débito cardíaco, aumenta a frequência, aumenta lá o sistema renina, angiotensina, aldosterona para aumentar a pressão desse paciente. Só que esses mecanismos compensatórios, eles deveriam ser transitórios, né, para uma situação de estresse, para uma situação de infecção, são essas, o corpo foi preparado para esse tipo de intercorrência, mas o corpo vai ficar tentando se compensar por um bom tempo, porque a gente não resolveu o problema da criança. Então, enquanto você não resolver o problema dessa criança, enquanto você não fechar a CIV, esses mecanismos de compensação vão continuar tentando funcionar, até que uma hora eles entram em falência e não conseguem mais compensar, que aí o paciente vai começar a dar sinais de insuficiência cardíaca, de desgaste desse coração, de desbalanço, de desequilíbrio entre o que o corpo precisa e o que o coração pode dar. Aí Professora, o coração... Diga. Então, a comunicação interventricular, ela pode tanto, assim, causar a morte por conta desse hiperfluxo, de tudo que a gente viu, e também por uma insuficiência cardíaca também? Exatamente. Os dois mecanismos. Os dois mecanismos podem acontecer e muito provavelmente vão acontecer conjuntamente se não for tratado.
os dois vão aparecer ao mesmo tempo não, vão aparecer na mesma criança se o paciente não for tratado, se ele for evoluindo como história natural aí, certo? Exatamente. Então, vamos para os exames. Quais são os exames que a gente pede para todos os nossos pacientes com suspeita de cardiopatia? Raio-X de tórax, um exame excelente, sensacional, que a gente consegue tirar muitas das nossas dúvidas com o raio-X de tórax. E aqui no raio-X a gente vai observar o tamanho da área cardíaca, tá? Então, vamos fazer o índice cardiotorácico, medir o tórax do paciente, medir o tamanho da área cardíaca, da maior parte da área cardíaca, e dividir, ver se tem um aumento da área cardíaca. Se tem aumento da área cardíaca, vamos tentar fazer uma análise de qual estrutura que está aumentada. Aqui me parece ser mais o ventrículo esquerdo, e é o que é mais esperado no nosso paciente com CIV, é que o ventrículo esquerdo aumente mais, o átrio esquerdo aumente mais. Jéssica, por que a gente não está enxergando o aumento do átrio esquerdo? Lembra que o átrio esquerdo ele é bem posterior, e aqui a gente tem um raio-X muito branquinho. Normalmente, o sinal de aumento de átrio esquerdo que a gente percebe é ou o sinal da bailarina, em que ele deixa o brônquio fonte esquerdo mais elevado, ou o duplo contorno, em que ele aparece aqui do ladinho do átrio direito. Mas aqui, como o raio-X está muito branco, a gente não consegue enxergar adequadamente, tá? Além disso, ainda na área cardíaca, a gente vai perceber um abaulamento do tronco da pulmonar, então significa que está chegando muito sangue nesse pulmão. Então, olha o tanto de dica não, o tanto de informação que só esse raio-X dá para a gente. Além disso, a gente vai fazer a análise da circulação pulmonar. O que é a circulação pulmonar? Se tem muito fluxo para dentro do pulmão, se tem pouco fluxo para dentro do pulmão. No caso da CIV, muito fluxo, muito sangue chegando no pulmão. Lembrando que a gente vai fazer diferença também do raio-X, no raio-X do paciente recém-nascido. Lembrar que o bebê que acabou de nascer, com CIV, com CIV ou sem CIV, ele é um bebê que tem a pressão do pulmão mais aumentado, por conta do período neonato, do período intraútero. A pressão do pulmão era mais aumentada, o pulmão era cheio de água, né? Ele não respirava, não funcionava, e essa pressão vai caindo aos poucos ao longo do tempo. Então, pode ser que esse nosso bebê nem tenha sopro logo que nasce, se ele tiver uma CIV pequena, ou então se ele tiver uma CIV grande mesmo, porque a pressão do pulmão ainda está muito aumentada, então não está fazendo aquele shunt, não está fazendo aquele hiperfluxo danado para dentro do pulmão, tá? Então, existe essa diferença do raio-X do RN, o raio-X da CIV pequena, que pode ser um raio-X inocente, porque está indo pouco sangue, porque está tendo pouca mistura, né, pouco sangue do ventrículo esquerdo para o pulmão, e aí pode não ter tantos sintomas, pode não ter tantas alterações no raio-X, e a CIV moderada grande, que essa aqui é um perfeito exemplo da CIV grande, certo? Que se apresenta dessa forma, o raio-X na maioria das vezes. Segundo exame indispensável, maravilhoso, sensacional, é o nosso eletrocardiograma. Aqui eu coloquei divididinho, então batam uma foto, anotem direitinho, só para que vocês tenham essas informações para vocês. Eu vou tentar explicar cada uma delas, mas para entender eletro realmente, o ideal seria que a gente voltasse naquela nossa aula lá inicial, não lembro se foi gravada essa aula, mas se foi, deve estar disponível no drive de vocês, para que a gente consiga relembrar como é que a gente faz a análise do nosso eletrocardiograma, tá? Então, uma CIV pequena, que na maioria das vezes é uma CIV que não tem repercussão, o eletrocardiograma vai estar normal. Uma CIV via de entrada, qual é a CIV via de entrada? É aquela que está lá pertinho do nó atrioventricular. Com isso, esse nó atrioventricular que deveria estar aqui, por exemplo, ele se desvia, ele fica lá embaixo. Aí ele forma uma patologia que a gente chama de bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Todas as vezes que a gente encontra um bloqueio divisional antero-superior esquerdo no nosso eletrocardiograma, a gente precisa suspeitar de uma CIV via de entrada, porque desviou a posição do nó atrioventricular. Qual é o diagnóstico desse bloqueio divisional antero-superior esquerdo? O eixo do coração vai estar para lá de menos 45, e eu vou ter D2, esse aqui não tem, tá? E eu vou ter D2, D3 e AVF com o S de D3 maior do que S de D2. Então, aqui, QRS
o S de D2 menor que o S de D3, mas o eixo está normal, então não é bloqueio divisional, eu tenho que ter as duas condições, tá? Quando nós temos uma CIV moderada, que é o caso desse nosso paciente, nós vamos ter, e da nossa paciente, na verdade, a nossa paciente lá, ela tem uma CIV grande, né? Então, o paciente com CIV moderada, aquele paciente que já tem bastante sintoma, que tem sobrecarga de átrio, que aumentou o átrio, que aumentou o ventrículo. Então, no eletrocardiograma, nós vamos ver os sinais de sobrecarga ventricular esquerda e sobrecarga atrial esquerda. Da sobrecarga ventricular esquerda, os critérios de Sokolov, e sobrecarga atrial esquerda, que a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, no V1, uma onda P bifásica. Olha como a onda P tem uma parte positiva e uma parte negativa. Além disso, outro ponto que a gente identificaria sobrecarga de átrio esquerdo também seria no aumento do tempo, da duração da onda P. Aqui a gente não consegue classificar muito bem, porque é um bebê que está bem taquicárdico. Esse daqui é do livro do Croce. Esse aqui é um bebê que está com a frequência bem rapidinha. Então, não está dando para olhar adequadamente essa onda P, mas aqui a gente já tem uma onda P bifásica. Então, onda P bifásica, a gente já tem sobrecarga atrial esquerda e sobrecarga ventricular esquerda, em que a gente tem a soma do S do V1 mais o R de V4 ou V5 ou V6, o que for maior, tem que dar maior que 35 quadradinhos, que é o índice de Sokolov-Lyon, tá? Nesse caso aqui, esse nosso paciente fecharia para sobrecarga ventricular esquerda, tá? E na CIV grande, que é aquela CIV que a gente já conversou, que tem grande chance de evoluir para hipertensão pulmonar, quando esse nosso ventrículo direito está evoluindo, está com dificuldade de jogar sangue para dentro da pulmonar, ele vai jogar sangue para o seu ventrículo esquerdo e ele vai ficar mais musculoso. Lembra lá da tetralogia de Fallot? Que a gente tem um ventrículo direito mais musculoso, porque não está conseguindo jogar sangue para dentro da pulmonar. Então, esse ventrículo que vai ficar mais musculoso também vai crescer e vai aparecer no eletrocardiograma, tá? Então, a CIV grande, com repercussão já na pulmonar, já com hipertensão pulmonar, pode ter até sobrecarga biventricular. Então, os dois ventrículos já vão estar aumentados. Alguém quer perguntar? Então, a CIV pequena é mais difícil de diagnosticar, já que até no eletrocardiograma ela fica normal? Depende, porque a CIV pequena, como é o sopro dela? É mais alto ou mais baixo? É mais alto. É mais alto. Então, às vezes está tudo normal do paciente, o raio-x está normal, o eletro está normal, mas quando tu vai escutar, a criança tem um soprão. Aí tu fica desesperado, meu Deus, essa criança tem uma baita de uma cardiopatia. Aí vai ver uma CIV de 1,5 mm, uma CIV de 2 milímetros, soprando pra caramba, entendeu? Então, de exames de exames de imagem, realmente é mais difícil a gente diagnosticar a CIV pequena. Mas quando a gente ouve um soprão, que a gente vê um eletro normal e um raio-x normal, isso tranquiliza a gente. Significa que essa criança provavelmente tem alguma cardiopatia que seja besteira. Pode ser até uma CIV pequena, entendeu? Tudo tem que fazer sentido, tá, meninos? História tem que fazer sentido com raio-x, que tem que fazer sentido com o eletrocardiograma. Se os três não estiverem conversando entre si, a gente está pensando errado. A gente está indo por algum outro caminho, tá? Eu não sei se a Mari já entrou, eu queria perguntar para ela se a gente vai conseguir fazer o nosso projeto de extensão, porque qual é a minha programação? O que eu tinha conversado com ela? Da gente tentar, porque a FAMAS agora abriu esse projeto de extensão para a gente entrar a partir do ano que vem, de fevereiro, para ver se a gente conseguiria abrir um ambulatório de cardiopediatria. Seria muito legal se a gente conseguisse abrir um ambulatório para fazer de projeto de extensão para a nossa liga. Seria muito bacana até para vocês entrarem como estágio também, talvez estágios de outros, se quem for de outras faculdades, porque aí a gente conseguiria ver na prática essa realidade da criança que está muito bem, mas o raio-x está ruim, o eletro está ruim, ou acontece o inverso, a criança está muito mal, mas o raio-x está bom, o eletro está bom, para a gente ver como é que isso funciona na vida real mesmo. Bora ver se vai dar certo. Se der certo, vai ser ótimo para a gente. E o nosso exame padrão ouro, que é excelente, sensacional, maravilhoso, mas nem sempre está disponível para a gente. Então, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem.
o ecocardiograma é o exame padrão ouro, porque é ele que vai nos dar a localização da CIV, dando a classificação, o tamanho, as bordas. Que isso, Jéssica, borda? Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Ah, tá. Aqui eu tenho, então. Olha a minha setinha. Se você tem uma CIV de 5 milímetros aqui, por exemplo, e você tem uma borda superior de 5 milímetros e uma borda inferior de 12 milímetros, você vai conseguir programar para essa CIV o fechamento por cateterismo, porque você vai conseguir ancorar a prótese nos dois locais. Agora, se você não tem borda superior, como é o caso da CIV de via de entrada, por exemplo, se você não tem borda superior, você vai ancorar essa prótese aonde? Na válvula? Aí a válvula vai ficar insuficiente, essa criança vai ter graves problemas, né? Então, isso são bordas que a gente fala. Além do alinhamento, se essa CIV manteve alinhamento da borda superior com a inferior, ou se teve algum tipo de desalinhamento, qual é uma CIV que eu já mostrei para vocês que tem mau alinhamento do septo interventricular? A CIV da tetralogia de Fallot. Lembra que quem fica em cima do septo interventricular é a aorta, e não a parte superior do septo. Então, isso é uma CIV de mau alinhamento, tá? Então, é o ecocardiograma que define o alinhamento, é ele que define a repercussão hemodinâmica. Jéssica, eu nunca entendi o que quer dizer uma CIV com repercussão hemodinâmica. Tá aqui, é isso aqui que depende de uma criança ter ou não repercussão hemodinâmica. Se a CIV tem aumento de átrio esquerdo e de ventrículo esquerdo, ela tem repercussão hemodinâmica. Além disso, nós vamos ter cálculo de QPQS. Ai, meu Deus do céu, o que é QPQS, Jéssica? Você não precisa fazer QPQS, óbvio. Quem faz esse cálculo é o ecocardiografista e ele coloca como informação no eco para você. Mas o que é o QPQS? O QPQS é uma comparação entre o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico. Todas as vezes que eu tiver uma CIV com repercussão, o fluxo pulmonar vai ser maior ou menor que o sistêmico de proporção, não é de número, porque o fluxo sistêmico sempre é maior, porque ele sempre joga um sangue com uma pressão maior. Então, de proporção, numa cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, o fluxo que vai estar proporcionalmente maior é o pulmonar ou é o sistêmico? O que vocês acham? Numa CIV com repercussão, com bastante hiperfluxo pulmonar. Ninguém chuta, só tem dois para chutar. Pulmonar. Pulmonar, né? Então, proporcionalmente, a gente vai ter um fluxo maior para o pulmão do que um fluxo para o sistema, isso de proporção. Então, normalmente, o cálculo do QPQS é feito lá no eco, eles fazem essa proporção e todas as vezes que o QPQS estiver maior que 1,5 para 1, então, o fluxo pulmonar vai estar 1,5 vezes maior que o fluxo sistêmico, que está uma vez, a gente vai ter uma CIV com repercussão. Então, o QPQS, ele é um marcador de repercussão para a gente. E estimativa das pressões do coração direito. Por que eu preciso avaliar pressão de coração direito? Pensando lá naquele paciente que já não sente mais nada. Para ver se vai ter inversão do shunt ou alguma coisa. Exatamente. Se eu tenho uma pressão do lado direito frequentemente aumentando, provavelmente a pressão do meu pulmão está aumentando, né? Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento regular do nosso paciente. Porque se hoje ele está com uma pressão de pulmonar de 20, ele volta daqui a 3 meses, a pressão de pulmonar está de 40, daqui a 3 meses ele volta, a pressão está de 55, a pressão do pulmão dessa criança está aumentando. E está aumentando de maneira grave. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Além disso, outro cálculo, que no ecocardiograma, eles fazem é o cálculo do gradiente. O que é gradiente? Diferença de pressão. E a diferença de pressão entre os dois ventrículos, ela vai gerar uma velocidade de fluxo de um lado do ventrículo para o outro, certo? Aqui do VE para o VD. E o cálculo desse gradiente é 4 vezes a velocidade ao quadrado, tá? Esse gradiente vai dar a diferença para a gente de pressão de um lado do ventrículo da pressão do outro ventrículo, certo? Então, todas as vezes que a gente tem, por exemplo, um gradiente
de uma CIV de 50 e a pressão do ventrículo é 80, quanto é a pressão do ventrículo direito? O gradiente é 50 e a pressão do ventrículo esquerdo é 80. Se o gradiente é 50, quanto está a pressão do ventrículo direito? Pensa comigo, o gradiente é pressão arterial sistêmica menos pressão de pulmonar. Se o gradiente é 50 e a pressão do ventrículo esquerdo, que é a pressão da artéria aorta, está 80, quanto é que falta de pressão pulmonar para completar 50? 80 menos... É matemática, não é cardio isso aqui. Menos 30. Menos 30. É 30. Se nós temos um gradiente, ou seja, uma diferença de pressão de 50 e um lado tem uma pressão de 80, a outra vai ter 30, certo? Por isso que existe a diferença de pressão entre os dois. Se 80 menos 30 é 50, esse 50 é o gradiente. Então, deixem anotadinha essa fórmula, essas duas fórmulas, porque elas vão ser muito importantes para vocês, para o nosso raciocínio clínico. Vocês concordam comigo que se o eco der só a informação desse gradiente, a gente já tem como saber qual é a pressão da pulmonar? Uma estimativa da pressão da pulmonar? Então, se o gradiente antes era um gradiente de 50 e a pressão da pulmonar era 30, obrigatoriamente eu tenho uma pressão de aorta, que é a pressão do ventrículo esquerdo, de 80. É um cálculo básico, mas eu entendo que falando isso à primeira vista para vocês, isso é complexo. Mas a gente vai bater, vamos repetir, vamos reconversar sobre isso em todas as aulas, tá? Além disso, dentro do nosso ecocardiograma, nós temos o Doppler colorido. O que o Doppler colorido faz? Ajuda a mostrar a direção do fluxo. Se esse fluxo está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E também ajuda a definir CIVs que são muito pequenininhas. Às vezes a gente não enxerga o tamaninho da CIV. O eco também é muito importante para avaliar outras malformações e para avaliar a endocardite, que é infecção de válvula do coração. A própria CIV predispõe à formação de endocardite. Toda doença dentro do coração que faz turbilhonamento aumenta o risco de endocardite. Então, a CIV, por si só, já aumenta o aparecimento de infecção nesse local, porque ela turbilhona o sangue e machuca ali aquela área, predispondo o aparecimento de bactérias, certo? Então, vamos lá. Além disso, depois que a gente operou esse nosso bebê, depois que a gente fez o cateterismo desse nosso bebê, a gente vai precisar do eco para avaliar se ficou CIV ainda, então se soltou algum pontinho, se ainda tem uma CIV residual, para avaliar a função, a força desse nosso coração e para avaliar a presença de derrame pericárdico, que é muito comum no pós-operatório. Beleza? Professora, a gente só consegue diagnosticar as cardiopatias congênitas após o nascimento? Não, tem o eco fetal. O ecocardiograma fetal, ele é um método de rastreio que nós, cardiopediatras, indicamos para todas as grávidas. A diretriz de cardiologia fetal, ela orienta só para pacientes que têm fator de risco. Só que a gente já sabe que de cada 10 cardiopatas que nascem, 9 nascem sem fator de risco. Então, nós, cardiopediatras, indicamos eco fetal para todas as crianças, para todas as grávidas, entre 22 a 24 a 28 semanas, mais ou menos, de gestação, mas tem médico muito experiente por aí que faz até 32 semanas, 36 semanas, com um pouquinho mais de esforço, mas no eco fetal a gente já descobre antes de nascer, tá? Aqui, uma fotinho do nosso ecocardiograma. Essa é uma imagem que a gente chama de 4 câmaras, tá? Nessa imagem aqui do 4 câmaras, a gente tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e olha o buracão aqui entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Então, é essa imagem que o ecocardiografista tenta procurar. Ainda de exames, temos o cateterismo. Hoje, com tantos exames não invasivos, a gente já não usa mais o cateterismo para avaliar CIV.
O máximo que a gente pode fazer é, tenho dúvida diagnóstica, não tenho certeza da anatomia desse paciente, não tenho certeza da pressão da pulmonar, porque o cateterismo é o exame mais fidedigno para pressão de pulmonar. Então, se você tiver dúvida, se não tem certeza, tem dúvida se quer operar ou não, porque criança que tem hipertensão pulmonar fixa não pode operar, senão morre, tá? Não pode, porque lembra que a criança que tem hipertensão pulmonar, ela usa de válvula de escape a própria doença, a própria CIV. Se você fecha aquela CIV, a criança morre, aquele VD não vai suportar a pressão que a pulmonar está fazendo sobre ele, tá bom? Então, se tem muita dúvida sobre essa pressão de pulmonar, aí a gente indica cateterismo. Nesse caso, então, é só o paliativo, né, professora, que a senhora falou. Tem o que a gente fazer. O paciente, depois que tem hipertensão pulmonar fixa, a gente vai fazer tratamento paliativo. Vai dar remédio para diminuir a pressão da pulmonar, é só para aumentar a sobrevida do paciente mesmo, mas não vai tratar. Professora, e o transplante? O transplante, pensa comigo, qual é o pior órgão que ele vai? Qual é o órgão que ele tem? É o pulmão ou é o coração? O pulmão, né? Então ele vai ter que transplantar os dois órgãos. Os dois órgãos. Aí, imagina, já é difícil a gente conseguir um coração para criança. Imagina um coração e um pulmão. Pode até colocar na fila de transplante, mas não vai operar. Não no Brasil. Né? A gente pode colocar, mas o transplante ele é duplo órgão, tá? Nesses casos, quando já tem hipertensão de pulmonar. Porque o problema maior está no pulmão, tá? Tá. No cateterismo, existem algumas indicações, assim, claro que não são indicações absolutas, são indicações a partir de avaliação. Então, pacientes mais velhos, que a gente tem suspeita sobre essa hipertensão pulmonar, e pacientes com síndrome de Down. O paciente com síndrome de Down, ele evolui com hipertensão pulmonar muito mais precoce. Muito, 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 muito. Então, não espere que um paciente que tem o mesmo tamanho de CIV, o paciente que não é sindrômico e um paciente com síndrome de Down, que eles vão evoluir com hipertensão pulmonar na mesma fase. Não vão. O paciente com síndrome de Down, ele evolui muito rápido. Então, em caso de paciente com síndrome de Down, dá para ser discutido a avaliação dessa pressão pulmonar pelo método invasivo, que é o cateterismo. Mas ele fica mais a critério mesmo de tratamento. Essa daqui é a prótese. Olha como ela parece um biscoitinho. Tá vendo? Ela entra toda fechada. Ela entra do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo toda fechada. Lá no ventrículo esquerdo, abre uma borda. Aí abre essa borda e o catéter vem puxando, né? E coloca essa borda lá na CIV. Quando ele está soltando, quando esse catéter posicionou já esse lado, que ele solta, o outro lado abre. E aí fica fixo essa bolachinha na CIV, tá? Aqui eles mostram só algumas imagens para a gente do cateterismo. Olha o ventrículo esquerdo e olha o fluxo saindo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, através de uma CIV. Aqui ele entra pela aorta, olha a aorta bonitona, aí coloca o catéter lá dentro do ventrículo esquerdo e olha o sangue não, o contraste passando do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, tá vendo? E aqui a mesma coisa também, aqui ainda o ventrículo esquerdo, a entrada do catéter direto pela aorta, lá pela aorta, pela artéria femoral, aí sobe toda a aorta, chega dentro do coração, injeta o contraste e mostra a CIV bem grandona aqui, já chegando sangue e contraste para dentro do ventrículo direito. Aqui o que eu conversei ainda agora com vocês, e acho que vocês já sacaram, já entenderam bacana, sobre o que a gente conversou, sobre tanto diminuição de sopro, quanto diminuição de sintomas desse paciente, que classicamente tinha uma CIV com sintomas de hiperfluxo. Então, você foi lá, avaliou o seu paciente, ou então a mãe te diz, doutora, meu filho tinha um soprão, e agora você avalia, esse sopro está mais baixo, ou então o paciente já não é mais cansado, não tem outros sintomas, qual é o melhor exame de triagem, não o ecocardiograma, porque o eco já vai dar realmente o diagnóstico para a gente, mas o melhor eletro de triagem para a gente desconfiar se aquela CIV fechou ou se ela evoluiu com síndrome de Eisenmenger, né? Se ela começou a aumentar a pressão da pulmonar desse paciente. Se o eletro estiver normal, fechou essa CIV, ou fechou parcial, tem alguma coisa ocluindo, né? Ou a válvula aórtica, ou a válvula tricúspide, alguma coisa ocluindo
essa CIV, que não está permitindo que o sangue passe de um lado para o outro. Se no eletro eu tiver aumento de ventrículo direito, muito provavelmente esse paciente está evoluindo com a outra situação que a gente já conversou, que é a hipertensão pulmonar. Todo mundo entendeu esse fluxograma? Acho que sim. Sim, professora. Então, vamos lá. Vamos para tratamento. Como é que a gente trata o nosso paciente? Tratamento medicamentoso. Serve para fechar buraco? Não. Tratamento medicamentoso serve para corrigir sintomas. Então, vai depender a quantidade de medicamento, tipo de medicamento, do fluxo esquerda-direita. Então, quanto maior o fluxo esquerda-direita, maior é o fluxo para dentro do pulmão, maiores são os sintomas, e também vai depender da resistência vascular pulmonar, que aí vai ser, esses aqui são os principais determinantes para sintoma, consequentemente, para tratamento. Quais são as opções de tratamento disponíveis que nós temos, que são os clássicos? Furosemida, captopril, espironolactona, hidroclorotiazida e carvedilol. Cada um deles tem a sua indicação melhor para esse paciente. A furosemida, obviamente, a gente faz para secar o nosso moleque. Então, a gente vai fazer furosemida para diminuir a quantidade de sangue que chega no pulmão, tá? Bem entendido. Hidroclorotiazida é para quando você já está na dose ótima de furosemida e esse paciente continua encharcando, você pode adicionar a hidroclorotiazida. O captopril tem 2 mecanismos muito importantes no paciente com cardiopatia congênita e ICC. O captopril inibe o remodelamento cardíaco, então ele diminui aquela dilatação do coração, ele evita que o coração seja tão machucado por esse perfluxo, por esse shunt, por essas alterações que ele tem. Além disso, o que o captopril faz no paciente cardiopata que tem CIV, que tem shunt de esquerda para direita? Ele reduz a pressão da artéria pulmonar, da artéria aorta. Se ele reduz a pressão do meu paciente, ele diminui a dificuldade que o sangue do ventrículo esquerdo tem para passar do ventrículo esquerdo para dentro da aorta. Com isso, vocês entendem que o sangue que antes, que encontrava muita resistência na artéria aorta, para ir por ela, e dava preferência para ir para o ventrículo direito, acaba indo um pouquinho mais para dentro da aorta, porque a gente baixou a pressão dela. Então, o objetivo do captopril não é corrigir hipertensão, não é porque o paciente é hipertenso, é justamente para você fazer o paciente ficar mais hipotenso. Claro que a gente não vai fazer hipotensão a ponto de fazer o bebê ter sintomas, né? Você vai reduzir, diminuir discretamente a pressão arterial desse paciente para tentar diminuir o shunt esquerda-direita. Todo mundo entendeu esse mecanismo? Sim, professora. Beleza. Já a espironolactona, que eu escrevi completamente errado aqui, é espironolactona, tá? A espironolactona, ela também é um diurético, mas ela é um diurético pouco potente. Você pode utilizar ela quando você quer poupar o potássio, já que a furosemida faz o paciente perder muito potássio. Então, você pode associar ele, porque ele prende o potássio no corpo. Além disso, ele também inibe remodelamento cardíaco, exatamente igual como o captopril. E, além disso, são esses 2 mecanismos. Ele poupa potássio, ele tem um efeito diurético discreto, e ele age inibindo o remodelamento, lá quando ele mexe no sistema renina-angiotensina-aldosterona, exatamente igual ao captopril, tá? E o nosso carvedilol é o nosso beta-bloqueador. Como é que o carvedilol age nos sinais de insuficiência cardíaca que o paciente com CIV tem? O beta-bloqueador, o que ele faz? Ele quebra, ele corta o estímulo simpático desse nosso paciente, que é aquele estímulo que aumenta a pressão, que aumenta a frequência, que são mecanismos compensatórios, mas que nessa fase, esses mecanismos compensatórios, eles já estão começando a trazer dano para o paciente, porque o aumento da frequência cardíaca aumenta o desgaste do coração, aumenta o consumo de oxigênio. Então, o carvedilol vem para essa fase, para bloquear esse sistema nervoso simpático, que é a adrenalina, né, que é liberada como mecanismo compensatório. Ele vem para quebrar, para beta-bloquear o paciente, para tentar dar uma organizada no mecanismo compensatório, certo?
E o que é essa história de antibiótico profilático? Lembra que eu falei para vocês que a CIV tem um risco aumentado de fazer endocardite? Pois é, ela tem. Então, o que nós vamos precisar fazer? Todas as vezes que esse paciente for submetido a procedimento odontológico, por exemplo, que é um procedimento que aumenta a disseminação de bactéria da boca, e essa bactéria pode ir lá para dentro do coração, a gente vai precisar fazer antibiótico profilático. Então, vai fazer amoxicilina, 50 miligramas quilo dose, em dose única, 1 hora antes do dentista, tá? Então, todos os pacientes que tiverem CIVs abertas, a gente vai fazer antibiótico profilático, tá? O que eu ia falar para vocês que eu esqueci do antibiótico profilático? É isso, vou ver se eu lembro o que era que eu ia falar. Mas o antibiótico profilático é com amoxicilina. Alguns procedimentos, tanto odontológicos quanto procedimentos gastrointestinais, uretrais, também precisa ter indicação desse antibiótico profilaxia. Então, a gente precisa ficar atento, tá? Com relação ao tratamento definitivo, a decisão vai se basear no tamanho do defeito, no tipo da CIV, nos sintomas e nas complicações. Lembrando que as principais complicações que a gente fala aqui é a hipertensão pulmonar. Então, a decisão de tratamento na hipertensão pulmonar, não existe tratamento cirúrgico, nem cateterismo, é só tratamento sintomático. E as outras complicações também, que eu vou já falar para vocês quais são as indicações absolutas, tá? Então, se eu tenho no ecocardiograma, aquele QPQS que eu falei para vocês, ou seja, o fluxo pulmonar maior que o fluxo sistêmico, em 1,5 para 1, que aí o ecocardiografista vai lhe dar essa informação, e tem uma resistência vascular pulmonar menor, que é errado, tá, meninos? Menor que 4, que aí a gente só tem essa informação lá no cateterismo, a gente vai ter indicação de fechar essa CIV desse nosso paciente. Se o paciente tem insuficiência aórtica moderada ou importante, independente de qualquer idade, independente de qualquer fator, de sintoma, de qualquer coisa, ele tem que fechar essa CIV. E se o paciente fez um quadro anterior de endocardite, ele tem que fechar essa CIV. Independente de sintoma, mas ele não tem sintoma, mas ele não tem hiperfluxo, mas ele tá tudo bem com ele vai ter que fechar essa CIV porque ele fez um episódio prévio de endocardite. Endocardite é muito grave, tá bom? Existem 2 formas de tratamento que a gente já tinha conversado. Existe o tratamento através de cateterismo, que por isso que a gente faz análise das bordas dessa CIV, e também só as CIVs musculares e centrais, que vão poder ser fechadas por cateterismo, a via de entrada e via de saída não pode, porque está muito perto das válvulas. Como é que nós vamos fazer? Aqui nós temos o fechamento de uma CIA, porque eu não achei um desenhinho de uma CIV, mas é exatamente da mesma forma. Olha aqui, o catéter entra, seria aqui embaixo, né, na CIV. O catéter entra, vai lá para o ventrículo direito, abre a primeira rodinha da prótese, puxa, posiciona essa prótese até o local do orifício, solta e o outro local a outra borrachinha acaba se fixando aqui e forma igual um biscoitinho. Lembrando que esse paciente que coloca prótese, ele vai ter que usar AS por até 6 meses. Então, 4 a 6 meses de AS para essa prótese grudar direitinho ali no coração para que ela não se desloque, tá? E já os pacientes que não vai ser possível tratar por cateterismo, porque quando pode ser tratado por cateterismo, a gente vai dar preferência pelo CAT, nós vamos fazer a cirurgia, né? Peito aberto. Em algumas situações, hoje, cada vez com menos frequência, a gente faz só uma bandagem da artéria pulmonar. O que é isso, Jéssica? É aquele paciente que é muito pequenininho, muito desnutrido, não consegue compensar, tem uma CIV muito grandona e o cirurgião não tem tanta experiência com bebês tão pequenos, não vai conseguir fechar aquele canal, aquela comunicação por cateterismo. Então, o que a gente pode tentar fazer? Qual é o grande problema da CIV que faz o fluxo esquerda-direita no nosso paciente pequeno ou não pequeno? É o hiperfluxo pulmonar, certo? Então, uma das medidas que a gente faz é a bandagem da artéria pulmonar. O que é isso? Você vai dar um laço, vai amarrar um cadarço, eu chamo de cadarço, mas é um laço.
vai amarrar como se fosse um cadarço na artéria pulmonar para tentar diminuir a quantidade de sangue que chega lá para dentro. Todo mundo entendeu o que é a bandagem da artéria pulmonar? Sim, professora. Beleza. É para limitar... Diminuir esse fluxo para que eu não tenha essa resistência da pulmonar. Exatamente. Para que essa criança cresça, fique mais gordinha, fique mais bem nutrida, com menos sintomas, e aí depois a gente vai para a cirurgia completa, que é a ventriculoseptoplastia, ou seja, o fechamento da CIV, tá? Então, a bandagem da artéria pulmonar, ela é um método que a gente chama de paliativo, é só para esperar o bebê crescer, mas vai ter que ser retirada depois para fazer a ventriculoseptoplastia ou cateterismo, se é que vai ser possível no futuro, tá? Como é que funciona a ventriculoseptoplastia? Olha a comunicação aqui, tá vendo? Essa daqui, na verdade, é aqui. A comunicação interventricular, então tá aberto aqui o átrio, olhando para esse buraco lá, através do septo interventricular. O cirurgião vai pegar um pedacinho de tecido, esse tecido ou é pericárdio bovino, ou é pericárdio do próprio paciente, que ele vai inserir lá nesse buraquinho, tá? E vai costurar as bordas dele. Em algumas situações, a CIV é muito pequena, mas normalmente CIV que é muito pequena, a gente faz cateterismo, eles só fazem ponto na CIV, então eles só rafiam, então é ventriculoseptorrafia, e não a ventriculoseptoplastia, que seria colocar esse PET, a gente chama de PET, tá? Que é o tecido de pericárdio bovino ou de pericárdio autólogo, que é o pericárdio do paciente que é costurado aí nesse buraco. É como se fosse um remendo, certo? E aqui nós temos as nossas complicações, principais complicações do pós-operatório. Lembra que esse cirurgião está costurando um coração muito piquititico, né? E está botando um tecido perto de várias estruturas. E as principais estruturas que podem ser lesionadas são sistema de condução, válvula tricúspide e válvula órtica. Pensa numa CIV que está aqui nessa localização. E ele vai ter que costurar isso aqui, certo? Essa costura pode fazer sutura, pode fazer várias lesões, inclusive lesão aqui nesse nó atrioventricular. Então, o moleque pode sair da cirurgia com bloqueio atrioventricular. Pode ser transitório? Pode, porque ele pode pinçar uma parte bem perto desse nó desse feixe atrioventricular, e aí pode ficar edemaciado, inchado aquela área, e acaba que o nó fica por um tempo sem funcionar. Mas passou 14 dias de bloqueio, e esse nó não voltou a funcionar, ele não volta mais, tá? É bloqueio atrioventricular mesmo, a criança vai ter que ir para marca-passo, e acontece. Além disso, pode fazer lesão de válvula tricúspide, causando insuficiência tricúspide, ou lesão de válvula pulmonar, causando insuficiência de válvula aórtica, causando insuficiência aórtica, além da CIV residual. Vocês viram que o cirurgião dá vários pontinhos, mas esse coração, quando começar a bater, pode ser que algum daqueles pontinhos solte, né? E pode ficar uma CIV residual ainda, que pode ser que feche, mas que no futuro pode ser que seja necessário programar ou um cateterismo ou até mesmo uma nova cirurgia, caso seja necessário, tá bom?